Gostaria de fazer uma oração rapidinho. Senhor Deus e Pai, soberano Deus, nós te entregamos, ó Deus, este momento da palavra. Pai, nós queremos apertar os cintos e decolar na tua presença. Nós queremos que a tua palavra é revelada, Jesus, e que não há outro nome a de ti, não há outro poder e revelação maior do que o Senhor sobre esta palavra. Tu fez o verbo Jesus se tornar carne, Senhor. Pai, eu tomo aqui, Pai, como ministra do Evangelho, mas eu te peço que a minha carne seja mortificada, o teu Espírito venha edificar a minha vida. Para que o Senhor seja sobre a minha boca e não somente eu. A tu seja adoração, a ti seja a honra, a glória e todo louvor. Amém. Amém? Vamos lá? Glória a Deus. Se é para Jesus, pode ir mais forte. Oh, glória. Amém. Nós vamos passear um pouquinho, porque a história de José, ela é bem comprida. Começa lá no 38, não, 37, na verdade. E ela vai parar lá no 41, 42, 43 até. Mas o contexto que eu quero iniciar com vocês aqui tem um tema muito específico. Acho que foi ontem que eu falei com a Vi, falei, tem um tema específico, porque eu tinha estudado outra palavra. Eu tinha estudado sobre a viúva. Tinha estudado sobre Noemi e Ruth. E ontem eu falei com a Vi, acho que foi de noite, não foi, Vi? Foi, né? Eu fui orar, nós estamos numa campanha lá às 3 horas da manhã. Som. Às 3 horas da manhã, nós estávamos orando e eu entreguei essa pregação de hoje. E o Senhor falou, você vai apagar tudo que você escreveu, tudo que você pensou de Ruth e Noemi, você vai destruir. E você vai pregar sobre José. E eu não tinha nada. Eu tenho um caderninho em casa, gente, com muitas pregações. E quando o Senhor pega a gente de surpresa, a gente vai lá e corre. Eu não tinha nada sobre José, por incrível que pareça. A gente sempre vai passeando, lendo, estudando, mas eu não tinha nada anotado como uma pregação. E eu creio que isso também faz parte do propósito do Senhor, porque antes da palavra ir até vocês, a palavra primeiro. Então nós vamos passear um pouquinho aqui. Primeiro eu quero ler Gênesis 41. Gênesis está lá no comecinho da Bíblia, 41. Trinta e 38 ao 41. Depois a gente vai voltar um pouquinho. Amém? Vou dar início. O plano pareceu bom a Faraó e todos os seus conselheiros. Por isso, o Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem o Espírito Divino está sobre ele? Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus revelou a você todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como tu. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às tuas ordens. Somente em relação ao teu trono serei maior do que você. E o Faraó prosseguiu: entrego você agora o comando de toda a terra do Egito. Amém? Este aqui vai ser a nossa palavra final, mas é a nossa palavra base, porque temos um tema, do processo ao propósito. Eu já quero começar contando uma coisa para vocês. O reino, ele não é feito por afinidades. Amém? Todo mundo sabe disso? O reino é feito por propósito. Eu posso ter uma afinidade com você, posso ter uma afinidade com a pastora, com o pastor, mas isso não é suficiente. O reino não é feito por afinidades, e sim por um propósito maior, que é servir ao Senhor. Amém? E isso já começa a mexer um pouquinho no coração, né? Quando eu fui ministrada com essa palavra, eu chorei demais. Porque a gente não é feito para escolher. O Senhor fala, não asepsiar nenhuma das pessoas. Isso não quer dizer se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, se é cheiroso, se não é tão cheiroso, se tem olho claro, se não tem olho claro. Quando o Senhor nos indaga sobre isso, é que Ele não quer deixar a nossa afinidade pessoal de relacionamentos maior que o reino dEle, que o propósito dEle. Eu posso muito bem não me dar bem com ela, e eu preciso servir a Jesus com ela, porque nós servimos o mesmo Cristo. Amém? Compreenderam? Então vamos lá. José viveu isso. José não se prendeu às afinidades. Então nós lemos ali, né?
Será que vamos achar Faraó indagando? Vamos voltar ao contexto. José, todo mundo conhece a história de José aqui? Quem não conhece, levanta a mão. Todo mundo conhece? Então nós vamos passar rapidinho pela história. José, seu filho ali, o mais novo, muito querido, muito amado pelo seu pai. E os irmãos detestavam isso. Já o invejavam desde a pequenitude. Em historiação, em estudos, digamos que muitos teólogos dizem que já aos 3 anos José já era invejado, porque José já era diferente. O que acontece? Seus irmãos já não faziam mais parte desse relacionamento com José, já não viam José como seu irmão, e sim como alguém que era afrontoso, como alguém que poderia tomar a sua casa, tomar as suas posições, ainda mais sendo mais novo, que naquela época isso dizia muito aos tempos e às famílias. Quanto mais velho, mais suscetível a cuidar das coisas das famílias. E José era o mais novo, mas o mais amado, né? Até que Benjamim seria nascido. José tinha muita sabedoria, José era diferenciado em sua casa, José fazia e cuidava dos pastos, dos animais, das coisas de suas mães. Naquela época, né, os homens tinham mais que uma mulher. José foi crescendo, foi servindo e sendo odiado pelos seus irmãos, sendo invejado. Até que José teve um sonho. Todo mundo conhece essa história? José sonhou. Então vamos lá ver o que o José sonhou. Vamos voltar aqui, lá no 37, um pouquinho para trás. 37, em Gênesis ainda, nós vamos lá em capítulo 37, versículo 5. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ainda mais. 6. Ouçam o sonho que eu tive. Isso é José falando para os seus irmãos. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé. Os seus feixes se juntaram ao redor do meu, e os seus se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois, teve outro sonho e contou aos seus irmãos novamente. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao seu pai e irmãos, o pai o repreendeu logo e disse: que sonho foi esse, José, que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ainda mais ciúmes, e o pai, no entanto, refletia sobre aquele assunto. Então, tudo começou aqui. José, já inspirado pelo Espírito Santo, teve 2 sonhos, e os irmãos não gostaram nada disso. Os irmãos o crucificaram, os irmãos o odiaram ainda mais. E o seu pai também o repreendeu. Amém? Todo mundo entendendo? Nesses prefácios que nós temos aqui, entre 37 e 38, nós estudamos que basicamente levou alguns meses, de 8 a 6 meses, não chegou a levar 1 ano. Então foi algo muito rápido para nós termos uma trajetória que os irmãos já estavam programando a sua venda. Por quê? Os irmãos conjecturaram: se a gente vende José, a gente dá um sumiço nele, nosso pai não vai sentir falta, vai fingir que é um luto, eu estou falando as minhas palavras, tá? Vai tomar como um luto e nós viveremos em paz. O que eu quero trazer para o natural aqui? Muitas das vezes a nossa vida é assim. As pessoas vendem os nossos sonhos, chacotam dos nossos planos, vendem a nossa vida e a gente ainda nem sabe. Já programa algo para nós que nós nem ainda sabemos. Isso no natural. No sobrenatural, no reino espiritual, o inimigo de nossas almas, Satanás, está todos os dias tramando algo para que nós, sim, perdêssemos a nossa identidade, como foi dita, a nossa filiação, porque uma vez José vendido, não teria mais filho ali. Amém? Logo se passa, José é vendido,
pelos seus irmãos. E a famosa cisterna que estava aberta, ele é jogado ali dentro de um poço. Alguns chamam de cisterna, outros chamam de poço. E aqui começa a realidade da nossa vida. Os irmãos de José o rejeitaram e jogaram em uma cisterna, venderam ele como escravo. Humanamente falando, parecia que para José ali já era o fim. Então, além de eu ser vendido, ainda fui jogado dentro de um poço. Então, além dos meus planos, meus sonhos, aquilo que eu era, aquilo que eu sempre achei que eu seria, ainda foi pegado e colocado dentro de um poço, né? Nós, quem tem mais de 50 aqui? Mais de 50? Não? Mais de 30? A irmã fez assim. Então, aí você já viu um poço. Já, né? Ele é bem fundo, precisa ser fundo, né? Senão você não encontra água. No máximo ali um barrinho, então tem que ser bem fundo. Vamos conjecturar o natural? José foi jogado num poço, numa cisterna. Não sabemos se estava cheia d'água, não sabemos se era só terra, mas ele foi jogado sozinho, no relento, disposto aos animais silvestres, selvagens e ao escuro. E é aqui que eu começo a nossa pregação. Quantos de nós já não fomos jogados no poço? Já não ficamos no escuro nas situações da nossa vida? Nas tribulações que nós passamos, nos desafios que nós encontramos, desafios familiares, desafios financeiros, desafios ministeriais, desafios conosco mesmo, na mente, na alma, no coração, que muitas das vezes nós nos vemos dentro de um poço. Só comigo que aconteceu isso? Não. Quando José foi jogado para essa cisterna, ali começava o seu ministério. Porque Deus precisa nos aprofundar. Em tudo que o Senhor for fazer conosco, Ele vai nos aprofundar. Não é à toa que o Senhor fala, mergulhe em águas mais profundas. Porque quando nós mergulhamos em águas profundas, eu não sei se você já viu esse tipo de vídeo ou se você já mergulhou. Se tiver oportunidade, mergulhem, gente, é uma delícia, é maravilhoso. Você vê a mão de Deus ali embaixo da água, porque é tudo escuro, é muito gelado. Você precisa de alguém para guiar você. E os mergulhadores, geralmente, eles vão com uma luzinha para te guiar, porque é escuro. E José foi colocado num poço escuro. Eu quero aqui imaginar que José foi colocado na submersão, na profundeza, para ele olhar apenas para o Senhor. E eu quero entender que José conhecia aquele versículo, olhai para os montes, que é da onde vem o teu socorro bem presente na hora da angústia. Então ali já começava o ministério de José, ali já começava que ele entendeu que agora seria só ele e Deus. Em qualquer processo que ele passasse, em qualquer situação que ele viesse a falecer ou a padecer ali, ele continuaria lembrando que Deus era com ele. Amém? O lugar onde você está hoje não determina o lugar onde Deus pode te levar amanhã. Você crê nisso? Eu creio que todos aqui são frutos de testemunho. Amém? Não somente essa igreja, os pastores, suas famílias, mas todos nós aqui temos testemunho para contar. Se você colocar o seu pensamento há 5 anos atrás, como você estava? Qual foi a última luta que você teve? Pareceu desesperador, que não ia ter fim, que você não ia sair daquela situação? Eu quero te dizer que você está aqui hoje, glorificando ao Senhor Jesus. Você está aqui nessa casa, se lembrando, mas conjecturando também que eu estou glorificando a Deus. Então eu passei por a luta, eu passei pelo sufoco, eu saí do poço. Então o ambiente que você está não condiz com a palavra que Deus declarou sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. José então foi vendido, caiu no poço e foi parar na casa de Potifar. No início, ele começou a servir, começou a ganhar confiança, todos gostavam muito deles ali. Quando tinha soberanos ali, pessoas de alto escalão, eles tinham muitos conselheiros.
Então, todos os conselheiros ali gostavam de José. José era diferenciado. Eu não sei vocês, mas quando nós carregamos a presença de Deus, aonde a gente chega, a gente é diferenciado. Eu costumo dizer que a gente é queridinha de Jesus, ou queridinha de Jesus. Deus sempre vai dar um jeitinho de mostrar que a gente tem um toquezinho ali, tem um tempero, né? Como dizem, tem um tempero. Quando nós estamos no lugar onde Jesus está conosco, o Senhor se encarrega de mostrar que Ele está conosco. Quem já passou por isso? Amém? Eu vou contar um testemunho rapidinho, breve para vocês. Eu passei por isso hoje. Saí 5h30 da manhã de casa, fui para 25 de março. Eu gosto de ir lá porque eu faço compra, eu sou maquiadora, e lá é bem mais barato, né? A gente compra atacado as coisas, descartáveis, essas coisas. E aí eu tô descendo, tô subindo, e aí tem duas mulheres, não sei se é da Ubanda, do Candomblé, fazendo os seus trabalhos, né, as suas religiões ali no meio da rua e oferecendo sacrifícios que eles fazem com a pipoca. Aí eu tô passando, eu falo com todo mundo, gente, não tem esse problema. Eu falo com todo mundo, eu abraço todo mundo, tá tudo bem, tá tudo certo. Quem tem que fugir de nós não somos nós, né? Não é Deus, é o nosso inimigo. E aí eu tô subindo, assim, vocês sabem a ladeira da 25, né? Um monte de sacola, já tava exausta. E aí, uma dessas mulheres me ofereceu, quer uma pipoca? Para glorificar não sei a quem lá e tananã, não sei o que de axé. Aí eu olhei e falei, Deus abençoe, irmã. Muito obrigada. Aí ela fez assim, irmãs. Aí eu te amo em Cristo Jesus. A pipoca tá salgada? Aí ela respondeu, não, tá doce. Falei, então eu não quero, obrigada. Aí subi. Irmãs, isso não é chacoteando, tá? Isso é mostrando em quem nós estamos firmados. Em quem nós estamos com os pés firmados. Em Cristo Jesus. Quem é a minha entidade? Aonde está a minha identidade? E eu passei por isso hoje. Eu falei, que glória, o culto vai ser uma bênção. Mesmo que esteja só o pastor e a pastora e os filhos, o Senhor vai ser glorificado naquele lugar. Porque Ele deu prova de mim hoje. Então, aonde nós estamos, se estamos com Cristo, alguma coisa tem que acontecer, porque Cristo está conosco. Amém? E eu profetizo que hoje, se o Espírito Santo está aqui e você crê, alguma coisa tem que acontecer. A gente vê em vídeo, em outras igrejas, o manifestar, o pipocar, o pular, e isso e aquilo. Mas Deus, Ele é simples. Deus também é voz de trovão, mas Ele também é como voz de brisa. O Senhor pode curar, libertar e transformar enquanto nós fechamos os olhos e clamamos a Ele. Você crê nisso? Amém? Eu sinto Deus aqui, gente, de verdade. Estou muito emocionada. Mas vamos lá. E aí, lá em Potifar, José está servindo, está ganhando confiança. Ele achou que estava tudo certo. Falou, glória, né? Agora eu não vou mais padecer. Vou ficar em paz, sendo fiel ao Senhor, mas trabalhando honestamente, vivendo aqui o que eu tenho para viver. Quando, enfim, uma enviada, uma secretária, na verdade, eu acho que a secretária de Satanás subiu à terra e enviou a esposa de Potifar para, mais uma vez, afrontar José. Neste contexto, a esposa tenta se deitar com José. José se permanece fiel ao Senhor. E ele ainda vai além. Lembra do que eu falei do testemunho de agora? Que eu disse que eu mostrei quem era a minha filiação, quem eu era em Cristo Jesus. José fez a mesma coisa. José falou, mulher, tu é doida. Estou aqui servindo a Potifar com excelência. Gosto do meu trabalho, ele tem gostado de mim. Os seus conselheiros têm gostado da minha presença, têm amado o meu trabalho. Ainda você quer me indagar desse jeito? Você está doida, maluca? E ela perguntou de novo, José, deita comigo? José não se deitou. Findou que ela planejou, matutou ali uma situação, arrancou a túnica de José. A situação ainda mais grave, né, que foi briga ali de corpo. Arrancou a túnica de José, guardou a túnica. José deu sebo nas canelas, foi embora. Mas ela matutou algo. Vou pegar a túnica, vou rasgá-la, vou rasgar minhas vestes, vou colocar pendurada sobre mim
Quando Potifar chegar, eu vou dizer, olha, o seu servo de excelência... Aí tem mais um mistério aqui de Deus. O seu servo de excelência, pastora, aquele que serve com excelência, aquele que adora com excelência, aquele que entrega com excelência, que faz tudo com excelência a Deus, com fidelidade, com adoração, crendo que o Senhor é com ele, com sinceridade na alma. Aquele José te traiu. Aquele José quis deitar comigo. Aquele José é um falsante, não é aquele que você pensa. É muito diferente do que nós já vivemos no mundo de hoje? Não. Mas José se permaneceu fiel. Potifar ficou irritado, jogou José na prisão, mas ele permaneceu fiel. E tem algo nessas passagens que me chama muita atenção. Lá no 39 de Gênesis ainda, no versículo 2, começa assim. O Senhor estava com José. Eu quero que você olhe para a pessoa do lado e diga assim, o Senhor estava com José. E o Senhor está com você. Ele creu, ela creu, irmãos. Ela disse amém. Disse amém? Então amém. Olha que lindo. A palavra de Deus vai começar aqui. O Senhor estava com José. Aqui na minha Bíblia está escrito Iavé. O Iavé estava com José. De modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor do egípcio. Ele se agradou de José. José tinha tudo que queria. José era atraente, boa aparência, bonito. José foi indagado pela mulher de Potifar. José foi preso. Foi como escravo à prisão, chamado de maldito hebreu. Mas ainda assim, o Senhor estava com José. Todo mundo comigo? Amém. De 17 vai dizer assim, então repetiu a história, aquele escravo hebreu que você nos trouxe, aproximou-se de mim para me insultar. Olha que forte, eu até marquei aqui. Mente, quando nós estamos prestes a contemplar ou celebrar algo de Deus, a gente já está guardando, ai, como é que eu vou falar para aquele meu irmão, para aquela minha irmã, para alguém que tem uma bênção chegando, que eu estou bem, que Potifar está me abençoando, que eu estou prosperando aqui. Como que eu vou contar? Que dia que eu vou contar? Geralmente, quando a gente está ansioso por isso, alguma coisa vai acontecer para nos amedrontar, para nos paralisar, para calar a nossa voz e para nos desanimar, para que a gente não viva mais esse servir em Deus. Porque muito melhor é servir na abundância do que servir na escassez. Quem concorda com isso? Amém? Sem hipocrisia aqui. Melhor é eu ter a mesa farta, ter dinheiro no bolso, dar glória ao Senhor, do que estar faltando dinheiro e não ter comida sobre a mesa. É mais difícil. Mas José entendeu isso, porque o Senhor estava com José. Continuando aqui, eu acho linda essa parte. José se destacou tanto, o Senhor era tanto com José, que mesmo em meio à prisão, José se destacou na prisão. Olha que coisa linda isso, gente. Vocês podem se imaginar presos ou presas e Deus ainda ser com vocês e Deus ainda destacar em vocês em um cenário improvável, em um cenário completamente desfavorável. Deus ainda era com José e fez José ser visto na prisão. Resumindo, José começou a cuidar das chaves, começou a cuidar das porteiras da prisão, da limpeza, enfim, de tudo. E ele se tornou um carcereiro mestre, chefe dali. Porque José estava sob a direção de Deus. Lembra que eu falei que o ambiente que você está agora não condiz com a palavra que Deus já liberou para você? Vocês lembram disso? Aqui tem mais um cenário. Então, o ambiente onde José estava, que era uma prisão, naturalmente falando, se nós estamos presos por tempo indeterminado, ainda mais por essa situação, uma situação grave, a gente nem imagina como que nós vamos sair dali.
na nossa vida não é diferente. Quando nós passamos pelo poço, somos vendidos, e agora você preso, falando da palavra, mas trazendo para os dias de hoje, é basicamente, pronto, acabou, não tem mais o que Deus me permitir viver, porque isso aqui já é o fim. Não tem como mais. Como que eu vou sobreviver a uma prisão? Quem se imagina preso? Quem se imagina numa situação dessa? Preso que eu posso conjecturar aqui para vocês é preso na vida familiar, preso no casamento, preso numa situação terrível, preso num luto. Nós atendemos muitas mulheres lá presas num luto, que vivem o luto como se fosse o dia após dia e não o passado, como se fosse o presente. Ficam presos a potestades, a reinos malignos espirituais. A mente é prisioneira. A mente está aprisionada em algo que o Senhor nunca liberou sobre aquela vida. E nós vamos injetando a palavra, colocando Jesus, e a mente ainda presa. Então, que prisão que você ainda está vivendo? Qual é a prisão que você precisa de uma chavinha para abrir e sair dela? É a prisão do pecado, que muitos não se falam mais. Não se fala mais sobre o pecado na igreja. Não se fala mais sobre a correção. Não se fala mais de um Cristo que é ressurreto, mas ele volta para buscar uma igreja remida, lavada pelo sangue do Cordeiro em santidade. Não se fala mais nisso. Então hoje um pecadinho para mim é um pecadão para o meu irmão, mas o pecadão dele, é um pecadinho para mim. Tem um louvor hoje, né, que é muito cantado. Jesus, leva meu orgulho e faz olhar para a cruz. Esse olhar para a cruz é realmente olhar para a cruz, é olhar para cima. É ver Cristo sangrando. É ver Cristo pregado por amor a mim. É reconhecer que Jesus, todos os dias, se tornou maldito até a consumação e o véu se rasgar por amor a mim. Então, eu tenho a minha travinha no olho, mas eu aponto para o meu irmão porque mais fácil é. Quantas vezes José não foi apontado naquela prisão? Quantas vezes José, já preso injustamente, não foi indagado ainda mais injustamente pelas pessoas que passavam e o seu nome ia sendo comentado? Quantas vezes o seu nome não foi falado por aí? Quantas vezes a sua atitude não foi falada por aí? Olha lá vai a irmãzinha da igreja. Ixi, se eu fosse contar essa história para os irmãos, a gente ficava aqui até amanhã, fazer uma vigília, de tantas vezes que eu já fui caluniada. Mas era o Senhor me forjando. Era o Senhor me tratando. Porque até que Ele venha, nós iremos passar por isso, irmãos. Não se assuste se você proclamar o nome do Senhor Jesus e alguém disser, olá, era cheia de pecado. E aí está pregando a palavra de Deus. Olha, o pastor não sabia tocar um ré maior, agora faz um solo aqui e acha que é o levita da trindade do Senhor. Quantas vezes? Quantas vezes o seu nome não esteve por aí? E glorificado seja o Senhor. Nós vamos aprender com José sobre esta palavra, que ele permaneceu fiel dentro da prisão, sendo caluniado, injustamente preso, ele permaneceu fiel ao Senhor. Fiel ao que o rei do Egito tinha dito? Ao que os seus irmãos fizeram? Fiel à luta que ele passou? Desde lá do poço? Não. Fiel a Deus, independentemente de qual seria a situação que ele iria passar. José não sabia se da prisão ele iria padecer e ia morrer ali. Ele não sabia o que iria acontecer, mas ele permaneceu fiel. E eu quero liberar uma palavra para você hoje, profetizar que toda a prisão que até hoje tem te acometido, seja em qual for a área, hoje, em nome de Jesus, ela será dissipada. Você crê nisso? Levante sua mão. Em nome de Jesus, toda a tribulação que vocês têm passado, toda a guerra que vocês têm vivido, seja o pecado, seja uma tristeza, seja uma dor, seja algo que eu não consiga soltar,
que eu não consiga liberar, seja algo que está me impedindo de receber o Espírito Santo ou de senti-lo de maneira diferente, seja uma prisão que deixa os meus pés paralisados, que não me fazem avançar na obra, que não me fazem dar um start na palavra de Deus, seja o que for, eu determino e eu profetizo em nome de Jesus, que tem todo o poder, que toda a prisão hoje cairá por terra, nós seremos libertos e nós avançaremos em nome de Jesus. Amém? Você crê? Eu creio, em nome de Jesus. Continuando, aquilo que parecia o esquecimento de José, para Deus era apenas uma espera do momento certo. Meus queridos, se tem alguém que é especialista em anunciar as boas novas no momento certo, é Deus. O que nós temos de querer controlar tudo e todos ao nosso redor, até mesmo a bênção de Deus. Quem nunca, irmãs? Principalmente aqui as mulheres. Não vou entrar em detalhes. Nós temos, essa sede, esse desejo de controlar, de organizar. O Senhor nos chamou para organizar a nossa casa, para governar o nosso lar, para ser ali o ambiente da nossa casa. Mas até nisso o Senhor nos ensina. Controla a nossa ansiedade, controla os nossos próprios desejos, para que nós possamos olhar para o Senhor e ver que, até mesmo na prisão, José não sabia. Eu quero acreditar que a ansiedade, cada vez que descia alguém balançando uma chave, dele imaginar, será que vamos soltar hoje? Será que vamos soltar hoje? Será que vamos soltar hoje? Mas tudo para o Senhor tem um momento certo. Eclesiastes 3 já vai dizer, tudo há um tempo determinado para o Senhor. Se tem alguém especialista nisso, é Deus. Quantas e quantas vezes eu já orei, já clamei, já jejuei, acordei de madrugada, subi monte, desci monte, orei, falei em línguas. Senhor faz, Senhor faz, Senhor faz, Senhor faz, Senhor faz. E o Senhor em completo silêncio. Senhor faz, Senhor mostra, Senhor julga, Senhor fala, Senhor mostra na palavra. E o Senhor em completo silêncio. Quantas vezes? Isso é trazendo algo ruim para Deus? Não. Isso é algo para nos ensinar, para que nós venhamos olhar a Deus e ver, eu sou dependente na totalidade de Deus. Sem Ele eu não tenho nada, sem Ele eu não posso nada, sem Ele eu não falo nada, eu não consigo nada. Eu sou dependente do Senhor. Eu não consigo controlar a vontade dEle, nem o tempo. Amém? Então nós temos que esperar o momento certo de Deus, porque a sua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Vamos chegar ali em 41, Gênesis 41. E vai suceder aqui o momento em que a virada na vida de José começa. O tema é bem específico. José interpreta os sonhos de Faraó. Aqui começa a virada, porque lembra lá que Deus falou que o Senhor era com José? Então o Espírito de Deus estava com José. José, desde a sua mocidade, tinha essa interpretação de sonhos. Então Deus foi levando José por várias e várias situações, mas com um objetivo. Deus tinha um propósito ali. José foi padecendo, José sofreu, José chorou, quase morreu, mas Deus tinha um propósito. Chegando ali, em Gênesis 41, o faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar. Ele chama magos, ele chama sábios, ele chama todo mundo. E nem a gente, chama a vizinha. Vizinha, como é que desliga esse fogão? Vizinha, como é que cozinha isso aqui? A gente chama todo mundo, mas ninguém consegue resolver. Até que vem José, lembrado na prisão. José é chamado, José é observado e Faraó conta os sonhos que teve para José. Foi quando eu li ali o primeiro início. Vamos voltar lá para a gente relembrar? Lá no 37. No 6. Ouçam o sonho que tive, disse-lhe aos seus irmãos. Então, desde a sua mocidade, lá no capítulo 37, José já estava contando sonhos, inspirados por Jesus. Amém? José foi jogado ao poço, vendido,
Vamos lá para o 41, José interpreta sonhos de Faraó. Disse José, lá no 25, Deus revelou a Faraó o que está prestes a acontecer. Olha que lindo aqui, isso aqui é um ensinamento muito bonito. Nós vemos muito hoje em dia pregadores, levitas, missionários, profetas, que falam em seu próprio nome, que falam para a sua própria glória. Isso é para nos espantar? Também. Mas é a palavra de Deus se cumprindo. Porque nos últimos dias isso também iria se acontecer. Então nós vemos muito isso. Porque Deus falou comigo. Porque Deus me honra. Porque eu sou isso. Porque eu sou aquilo. Eu estava conversando com a minha pastora esses dias. Nós conhecemos uma pessoa que fala: Deus falou comigo no banheiro. Deus falou comigo no chuveiro. Deus falou comigo andando na rua. Eu olhei uma pedra, Deus falou comigo. Eu olhei para o copo, olhei para a flor. Em segundos, Deus vai falando. Em cada segundo que passa, Deus vai falando. Eu falei: irmã, pelo amor de Deus, me ensina como é que é essa oração. Porque eu preciso ouvir Deus falar a cada segundo comigo. Eu estou orando errado, eu estou jejuando errado. Alguma coisa está acontecendo. Deus falava com ela a cada segundo. E nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Deus fala, amém? Você crê? Deus usa, amém? Os profetas, maiores, menores, qualquer um. Deus usou mula. Quem somos nós, né, pastor? O Senhor é o mesmo ontem, hoje, para tudo sempre. Imagina nós hoje, medíocres e pequenos. Deus fala, Deus usa, Deus se revela na palavra, que esse aqui é o primeiro contexto. É a primeira revelação que nós devemos acreditar. Mas, infelizmente, nós temos isso na nossa vida. Mas eu quero lembrar vocês, tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando os seus pastores disserem assim: meditem na palavra dia e noite, como diz o Senhor, meditem na palavra dia e noite. Sabe por quê? Porque isso aqui é discernimento para as nossas vidas. Quando alguém vier dizer algo para você que não é da parte de Deus, que não tem nada a ver com as Escrituras, você já vai saber, você vai conseguir identificar, porque você está firmado na palavra. Você conhece quem escreveu, você conhece o dono da voz. Você conhece o dono da palavra. Então você deve e tem a responsabilidade de buscar por discernimento nesta palavra. Amém? Então tome cuidado. Eu não sei porque Deus tomou esse rumo, mas amém. Eu creio que é para nos ensinar algo. E aí José foi levado até a frente de Faraó. Faraó já não aguentava mais, tinha vários sonhos para contar. Faraó conta o sonho, chama José, analisa José. Eu fiz um estudo há muito tempo atrás, assim que eu entrei na Filadélfia. Acho que foi no 2º ano. Nós fizemos um curso de libertação, e aí falava muito sobre José, sobre a sabedoria que José tinha. Mas porque José era tão temente, tão fiel, que nos estudos, José meditava dia e noite, dia e noite, dia e noite. José passava um perrengue, como nós dizíamos, e ia ler a palavra, ia orar, ia clamar. Isso os historiadores, né, dizem muito. Porque ele buscava por essa sabedoria. Deus estava com ele, sim, mas ele buscava ainda mais. Ele queria ainda mais, ele tinha mais sede de Deus. Ele queria conhecer mais de Deus, ele queria ouvir mais a voz do Senhor. Amém? E é nessa trajetória da nossa vida hoje, ainda mais nos dias de hoje, nós temos o dever de procurar cada vez mais a palavra de Deus, de buscar cada vez mais a palavra de Deus, de nos aprofundar, de mergulhar, de ficar cansado de ler a palavra de Deus. Nós precisamos, para que a gente possa, em tempo e fora de tempo, ser usado por Deus aonde nós estivermos. José era um fator do 1%. José era uma pessoa improvável. José foi levantado e tomado em um processo com um propósito, mas ele estava respaldado. Ele tinha o Espírito Santo de Deus com ele. Então, por isso que José, aqui na sua parte, na sua história, é tão diferenciado. Então, o faraó teve um único sonho, disse-lhe José, revelou, né, que Deus revelou para ele que as 7 vacas são 7 anos de bonança e as 7 espigas boas também são 7 anos de bonança. As 7 vacas magras e feias que surgirão depois delas e 7 espigas
mirradas, queimadas pelo vento e pelo fogo, são 7 anos de escassez. É exatamente como disse a Faraó, Deus mostrou aquilo que vinha a acontecer. E assim, Faraó, acredito eu, que quando nós vemos alguém de Deus falar conosco, eu pelo menos sou assim, eu brinco lá na igreja, pastora, que quando eu vejo um profeta, alguém de Deus vir falar comigo, eu já faço. Porque a gente sente, né, que é algo de Deus vindo até nós. A gente sente que o Senhor vai falar conosco. A gente sente que Deus vai dar direção, seja uma exortação, seja uma palavra de direção, de bênção. E eu quero acreditar que Faraó, mesmo sem conhecer a Deus, mesmo sem temer ao Deus de José, ele entendeu que a voz que José tinha ali para discernir aquele sonho era a voz de Deus. Ele entendeu, Deus fez José ser justificado naquela hora, porque Faraó compreendeu, sentiu em seu coração que Deus era com José. Amém? Eu quero dizer que vocês sentirão Deus de maneira diferente. Eu quero dizer que vocês, a partir da busca da palavra, sentirão e ouvirão a voz de Deus diferente. Vocês sentirão mais sede de Deus. Vocês sentirão mais, como eu posso dizer, mais rendição ao Senhor. Como é lindo ver um crente rendido aos pés de Jesus. Como é lindo ver nós chorarmos, derramarmos, adorarmos nos pés de Cristo. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso amigo. Ele é nosso melhor amigo, Ele é nosso confidente, Ele é nosso Pai. A palavra de Deus fala que os pais, a mãe, dá o melhor ao seu filho. Todavia, o Senhor não daria o melhor para nós. O Senhor deu o seu único filho, gente. O Senhor fez o seu único filho sangrar numa cruz por nós, imerecedores, mas pela graça nós recebemos. Que coisa linda! José foi colocado em um posto alto, mas não para glorificar o nome de José. Não para mostrar que José foi forte. Porque às vezes a gente também quer indagar isso. Eu fui forte, eu permaneci, eu continuei. A luta veio, pastora, mas eu, fiquei forte. Eu orei, eu jejuei. Irmã, a luta veio, mas eu continuei ali, eu firme orando. Não troquejei nem um pouquinho. Não é assim, gente? Quem nunca? Só eu. Isso se chama ego, se chama hipocrisia, se chama egocentrismo. A gente se esquece que nós não somos nada. Quão pequenas somos, gotas de um oceano nas mãos de Deus, grão de areia aos olhos do Senhor nós somos, se não é o Senhor sobre nós. Então a gente quer mostrar, José poderia sim dizer, eu interpreto mesmo, eu sou bom mesmo, Deus tem algo diferente comigo, eu sou diferenciado. Mas José se permaneceu fiel e disse, Faraó, Deus tem algo a te revelar. Ele colocou o primeiro nome do Senhor. Ele não se colocou à vista, ele se colocou como menor e disse, Deus tem algo para te dizer, não sou eu. Não sou eu que faço essas coisas, é o Espírito Santo. Amém? Todos entendendo? E para concluir, lá embaixo, está escrito assim, 41, Gênesis 37, que foi o que eu comecei, né? O plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, Faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem em quem o Espírito Divino está sobre ele? Irmãos, quando o Senhor tem algo sobre as nossas vidas, não podemos reter. Quando o Senhor nos chama para algo, a gente não pode largar a mão do arado. Porque isso não vai até nós, isso é além de nós. Isso não está condicionado a mim, está condicionado ao reino. Então, mesmo que eu não goste de estar nessa amplitude, com todos vocês me olhando, eu não tenho escolha, não é para mim, é para o reino. Não é sobre mim, é sobre Cristo.
Se você foi chamado para limpar o banheiro, não é sobre você, é sobre Cristo. Se você foi chamado para varrer a igreja, não é sobre você, é sobre Cristo. Se você foi chamado para dançar, não é sobre você, é sobre Cristo. Se você foi evangelizar, aonde quer que seja, no trem, no ônibus, no metrô, não é sobre você, é sobre Cristo. Se você foi chamado para ser pastor, pastora, não é sobre você, é sobre Cristo. Se você foi chamado para missionário, missionária, obras em outros estados, em outros países, não é sobre você, é sobre Cristo. Enquanto a igreja primitiva do Senhor não entender que nada é para nós, mas é sobre Cristo, nós não veremos e não viveremos a plenitude de suas promessas, porque nós estamos olhando para nós, não estamos olhando para Cristo. José não olhou para ele, José olhou para o Senhor. José viu oportunidades de ser permanente, perseverante e fiel às Escrituras, para que venham nele alguém indagado e inspirado pelo Senhor. José entendeu que dele não vinha nada, não dependia nada, mas que se ele permanecesse fiel e sendo tomado pela palavra, pelas Escrituras, pelo seu mandamento, seguindo a lei de Deus, ele seria referência aonde ele passasse, preso ou solto, no calabouço, no caos, no poço ou em terra firme. Aonde ele estivesse, governando o Egito ou traído pelos seus irmãos, ele permaneceu fiel a Deus, porque não era sobre afinidades, era sobre o reino. Vocês lembram que eu disse isso? Amém? Quando nós fomos ministradas sobre isso, eu chorei demais, porque a gente guarda na caixinha do nosso saber, do nosso próprio eu, que eu escolho com quem eu vou me relacionar no reino. São as chamadas panelinhas. Então eu vou sentar aqui, porque aqui tem a menininha que fala, que usa, não sei o quê. Se Deus falar alguma coisa com ela, eu vou estar logo ali para receber. Eu vou sentar ali porque a irmã tem cara de profeta. Eu vou ficar ali porque o irmão toca muito bem. Eu quero aprender a tocar junto com ele. Irmãos, desculpa te dizer, mas o reino não é feito por essas afinidades. O reino é feito por propósito e você é propósito na mão do Senhor. Então, muitas das vezes, você realmente não vai ver no seu ambiente natural da igreja Deus fazendo algo, mas talvez lá fora você vai ver. Ou você vai ver Deus se manifestar aqui, mas você não sente, mas lá fora você vai sentir. Não fiquem aprisionados ao ambiente. Amém? Fiquem focados no Senhor. Quando Deus tomar alguém aqui nessa igreja, e você já tem, né, 2 pastores maravilhosos, eu não sei o que acontece, que essa mulher pega no microfone, é Deus puro nessa boca, esse homem louva, e nós sentimos a graça de Deus. Eu quero até falar algo mais tarde, depois do que eu senti ali. Quando vocês verem isso, vem como referência, não como comparação. Porque às vezes vai demorar muito tempo para Deus falar comigo como fala com eles. Isso aconteceu comigo. Vai demorar muito para eu ser usada por Deus como alguém é usado. Pode acontecer. Deus tem o seu tempo determinado para todas as coisas. Deus pode te usar em um mês, uma semana, como pode te usar daqui a 2, 3 anos para alguma coisa. E usar que eu falo não é revelação, tá, gente? É usar para a obra do Senhor, tá? É usar para algo. É usar para o reino de Deus, para a igreja, para contemplar vidas. Às vezes nós estamos ali na porta de entrada e quem entra como visitante, ou até mesmo quem é membro, precisa apenas de um sorriso. Precisa apenas de um abraço. Lá nós temos essa diretriz. Qualquer um que chegar, qualquer um que entrar, é aperto de mão, abraço, sorriso no rosto e Deus está contigo neste culto. Tem alguém que precisa receber somente na entrada. Tem gente que precisa de um abraço, de um sorriso, e você pode ser essa pessoa. Ah, mas eu não prego bem, aí eu não falo bem, aí eu tenho vergonha. Então abrace, que Jesus ama. Fale um versículo para ela, mande uma mensagem no WhatsApp, fala: irmã, quero compartilhar, irmão, quero compartilhar um versículo com você. Você tem voz, você tem fôlego de vida, e todo ser que tem fôlego louve ao Senhor. Propague o evangelho.
A palavra de Deus diz assim, que se você não disser uma palavra, uma única palavra, ainda assim, Jesus é contigo e você será testemunha de Cristo. Então eu posso andar quietinha no meu lugar e o meu andar, a minha postura pode refletir ao Senhor. Já pensou nisso? Aonde eu passar, com qualquer roupa que eu estiver, qualquer tipo de cabelo, de luzes ou não, cabelo curto ou longo, encaracolado ou liso, careca ou com muito cabelo. Não foi pessoal, tá? Eu posso refletir a Cristo. Eu posso refletir a Cristo sem dizer uma única palavra. E se Deus ver a oportunidade de encontrar alguém nesse meio, a gente tem a palavra para falar com a pessoa, com alguém, dar voz de ânimo. Quando o Senhor me chamou para esse ministério, eu passei uma luta, irmãos, porque eu rejeitei. Eu falei, eu não quero isso não, gente. Deus me livre. Vai ficar igual esse povo aí que toma a palavra para si. Deus me livre de pecar contra o Senhor, eu não quero isso não. E aí, a luta, ela veio assim de todos os lados. Ela veio financeira, ela veio familiar, ela veio no meu casamento, ela veio no ministerial, ela veio de todos os lados, ela veio de um. Ela veio de todos os lados. Eu me senti, sabe quando você pega um pão durinho, aí você passa manteiga, você amassa ele assim, ó. Ai, gente, só eu que faço isso. Você amassa ele para frente. Maravilhoso. Eu me senti aquele pão. Eu me senti pressionada. Eu não tinha escape. Eu não tinha para onde fugir. Eu falei, oxe, eu não quero estar no altar. Eu não quero estar ali em frente para todo mundo. E o Senhor está me espremendo. E aí a minha pastora, no domingo, ela pregou sobre o azeite. Como o azeite é feito. E ali eu chorei igual quando eu nasci. Chorei igual criança. O azeite, irmãos, olha como o rumo da palavra vai tomando, né? Vou até fechar. O azeite, ele, para ser consumado para nós, no frasquinho, ele passa por 4 processos. O primeiro é a colheita, que tem o tempo certo de colher, não pode ser qualquer azeite. Por mais que nós vemos a azeitona ali verdinha, não é só ser verdinha, ela tem um tempo certo, ela tem um caule certo. Ela tem uma estrutura da plantinha onde ela nasce, certo, ela não pode ser colhida de qualquer maneira. Ela é colhida, as que não estão prontas, que estão no mesmo galho, são descartadas, são jogadas fora, porque não prestam mais, vão virar outras sementes. O segundo processo, elas serem limpas totalmente, porque não pode ter vestígio, sujeira, senão atrapalha no processo do azeite. O terceiro processo, elas são completamente amassadas, até o caroço, pela uma prensa. Eles voltam de novo aquele bagaço, espreme mais um pouco, volta de novo, espreme mais um pouco, volta de novo, espreme mais um pouco. 4 vezes. Essa azeitona é esmagada e pressionada. Esmagada. Quem está entendendo, amém? Esmagada e pressionada, esmagada e pressionada. Aí sai o líquido e aquele líquido vai para um outro processo, que é a ferventura, a fermentação. Então ainda vai para o fogo. Depois do fogo ainda vai ser esfriado. Vai para o teste de qualidade para ver se aquele azeite ficou bom mesmo. Então, se não ficou bom, o espremer, pastor, não adiantou de nada. Quem está me entendendo? Então, quando nós somos comparados com o azeite sendo espremido, com a oliva, a oliveira, o que o Senhor quer dizer? Não se preocupe, vocês serão sim espremidos, 1, 2, 3, 4 vezes. Vocês serão colocados ao fogo para virar em líquido. E se vocês permanecerem bem, serão para ser consumidos. Quem está me entendendo? No natural, o que Deus quer falar conosco? Vocês serão prensados pela palavra, serão prensados na tua vida, nas situações. E quando você achar que está tudo bem, você vai ser prensado de novo, e prensado de novo, e Deus vai te forjar de novo, porque Deus vai extrair o melhor de você. Deus só estreita, Deus só espreme quando Ele sabe que vai tirar o melhor de nós.
Ele vai tirar o melhor na pregação, ele vai tirar o melhor no louvor, ele vai tirar o melhor na dança, ele vai tirar o melhor no banheiro, ele vai tirar o melhor em quem serve a água, em quem limpa a igreja, em quem dá um glória a Deus lá fora, quem recepciona. Ele vai dar o melhor quem prepara o estudo na escolinha. Ele vai dar o melhor, porque ele vai extrair de você. Só Deus conhece até onde você aguenta ser extraído. Até onde você vai aguentar por Deus, por Cristo. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Então permaneça fiel. Permaneça bom, em excelência a Deus. Amém? Deus vai tomando, né? O rumo e a jornada. Amém. O que Deus estava fazendo enquanto José esperava, nós temos uma grande lição. José provavelmente não entendia a cisterna, não entendia a escravidão, a injustiça, a prisão, o copeiro que se esqueceu dele, mas uma coisa ele entendia, que a sua vida estava sendo trabalhada, moldada e propositalmente por Deus, sendo um processo final para quem crê em Cristo. Nós só podemos viver isso que José viveu se nós cremos em Cristo. Se nós cremos no Deus. Sabendo que por onde eu passar, mesmo se eu for presa, se eu for jogada ao poço, se eu for humilhada, se eu for colocada ao léu, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei aonde os meus pés estão. E eu só posso viver isso quando eu conheço a Cristo. Eu só posso viver a plenitude de Deus quando eu reconheço quem é Deus na minha vida. Eu só posso viver o sobrenatural quando eu conheço que o natural está na mão do Senhor. O processo não era um acaso, era uma preparação. Dependência, responsabilidade, fidelidade, domínio próprio, sabedoria, perseverança e o perdão. No final disso tudo, José virou governador do Egito, comandava todo o Egito, todas as suas funcionalidades. Vamos imaginar que era o governador de São Paulo. As cidades, os bairros, o que entrava, o que saía, os servos, as mulheres dos servos, os filhos dos servos, os dinheiros que entravam ali, os alimentos que entravam, José comandava tudo. Mas tem uma coisa que José fez. Ele perdoou. No final, seus irmãos, seu pai voltam ali no contexto. Quem não conhece, peço que vocês leiam. Voltam lá para o Egito. José reconhece seus irmãos, sua família. E ele poderia ter usado aquela posição como governador para se vingar. Amém? Poderia ter usado. Mas ele se lembrou de quem ele era firmado, de quem estava com ele. E ele perdoou. E além de perdoar, constrangeu com amor toda a sua família. E todos reconheceram Deus em José. E o perdão reinou. Eu quero dizer, irmãos, que o perdão, ele abre portas para muitas coisas. Mas ele também fecha portas para muitas coisas. O perdão libera vida, libera abundância. Mas ele fecha a intimidade, ele fecha a liberação de Deus, ele fecha o manifestar do Espírito Santo. Ah, mas é porque eu preciso ficar perdoando, pedindo perdão para todo mundo, toda hora? Se pergunte para você, o que Jesus faria? Se porventura eu magoar você aqui hoje, eu te peço perdão e você não me perdoa. Vamos lá, Esther, você não me perdoou. Te fiz alguma coisa e você não me perdoou. Qual é o sentimento que Jesus teria por você? O que a palavra diz? Aí algo bloqueia em nossa vida, alguns acessos não são liberados, porque nós estamos retendo o perdão. Nosso coração é porta para algo ruim, que é o perdão, que não foi liberado. Então, de tudo isso, Deus ainda nos ensina com o perdão. Todo o contexto é firmado no perdão. Toda a história de José é finalizada no perdão dele com a sua família e com os seus irmãos. E eu acho lindo que depois que José perdoa, todo mundo reconhece José. Imaginam que José, iam se tratar como um indiferente sobre ele. E José faz ao contrário, prepara uma mesa,
Abraça todos os irmãos e fala: vocês são meus irmãos, eu te amo. O perdão liberou acesso. Acesso que os irmãos poderiam estar pensando que já se encerrou, que se fechou. Mas liberou acesso. Acesso de comunhão. Acesso de união. Acesso de santidade. Amém? Para finalizar, o que parecia fim era a preparação. Mas Deus tinha algo muito além do que um palácio para José. Não despreze o seu processo. Talvez você esteja em uma fase que não entende. Talvez você esteja esperando algo ou enfrentando algo de portas fechadas. Talvez você tenha sido rejeitado, rejeitada. Está passando por uma situação injusta. Mas lembre-se, o capítulo atual da sua vida não é a palavra final de Deus. Amém? Então eu quero crer que todos nós aqui temos luta, sim, mas eu quero crer em Deus que amanhã as misericórdias do Senhor renovarão sobre você. Você se lembrará dessa palavra e como José se firmará em Deus, se tornará fiel ao Senhor, lembrando que independentemente do que você passar ou do que você está passando, permaneça fiel no Senhor. Porque o mesmo Deus que era com José é contigo. Amém? Vamos declarar isso para finalizar? O mesmo Deus que era com José é comigo. O mesmo Deus que era com José é comigo. O Deus poderoso, altíssimo, que não é como os homens. Ele não mente, ele não revoga a sua palavra e ele não volta atrás. Amém? Eu profetizo que todas as promessas que o Senhor liberou sobre a sua vida serão cumpridas no tempo certo. Eu profetizo que aquilo que você tem buscado com dor, com choro, com clamor e com lágrimas será entregue no tempo certo. Mas eu também quero te dizer que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também continua sendo Deus. Quem é você quando Deus não fizer? Quem será você quando Deus não der? Quem é você quando Deus tirar? Quem é você? Em quem você está firmado? Na palavra dos homens? Na opinião dos homens? Na chacota dos homens? Ou na palavra de Deus? Na palavra de Deus. Amém? É motivo de muita alegria. Eu gostaria de agradecer a minha oportunidade e dizer que eu senti muito Deus aqui nesta casa. Muito. Da outra vez, a gente veio um pouquinho mais tímida, né? Eu não sou tímida, gente, tá? Eu não sou hipócrita, eu sou bem... A Vi conhece, né, Vi? Mas quando nós falamos do altar, a gente se intimida mesmo, porque as pernas tremem. Dá um negocinho. Mas esse é o temor ao Senhor. Eu quero dizer que na outra vez que eu vim, a gente veio um pouquinho mais assim, mas hoje eu senti muita graça de Deus neste lugar. Muita graça de Deus. Enquanto a senhora falava o seu testemunho, sua esposa também falava, o pastor dessa igreja, eu senti, como eu posso explicar? Sabe quando uma criança ganha um doce? Vou ser bem específica. Quando a criança ganha um doce, ela chupa aquele doce, aquele pirulito do Kiko, vocês lembram, grandão? E aí, assim, a mãe vai e tira o pirulito. Aí a criança fica sem o sabor, sem o pirulito, e ela começa a entrar em desespero. E aí você devolve o pirulito. Eu senti isso de Deus hoje. Deus devolvendo uma aliança nova. Deus devolvendo uma presença nova. Algo ainda mais gostoso, algo ainda mais saboroso, algo ainda mais revitalizante. E eu quero dizer algo para a senhora. Deus vai te subir de nível. Deus vai aumentar o seu nível espiritual. Não se assuste. Não se atormente. Se a senhora abrir os seus olhinhos, os seus olhos espirituais estiverem abertos. Hoje eu senti algo que não era de Deus, uma presença física. Mas quando eu olhei para a senhora, eu vi asas cobrindo os seus rostos. Cobrindo vocês. Aleluia. Oh, Jesus, tu estás aqui, Senhor. Oh, Jesus. Aleluias.
Que você possa viver essa palavra e desfrutar do amor de Deus em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Santo Espírito da promessa esteja sobre a tua vida, sua família. Amém.